iniciando mais um webinar da FIA, em que os nossos professores, coordenadores e especialistas de mercado trazem para a gente a sua opinião sobre esse novo cenário que estamos vivendo para ajudar profissionais, empresas a redefinirem, redescobrirem os seus papéis nesse novo cenário. Os responsáveis pelo tema hoje são os professores, doutores, livres docentes, Joel Dutra, André Fischer e o Felipe Fonoff. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite. O tema de hoje é gestão de pessoas e clima organizacional na retomada ao trabalho pós-coronavírus, e a gente vai saber qual será o novo normal do trabalho e do emprego no pós-crise. Eles vão nos contar. Eles são do PROGEP, que é o Centro de Pesquisa e Educação Executiva, especializado em gestão de recursos humanos da FIA. Antes disso, eu sou a Fabiane, faço parte do marketing da FIA e vou falar um pouco da FIA para você. Nós atuamos em 3 diferentes áreas. Na educação, somos reconhecidos internacionalmente como referência de ensino, mantemos intercâmbios e convênios com universidades da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, das Américas, temos cursos de graduação em administração, também mestrado profissional em gestão de negócios, MBA e um portfólio completo de educação executiva em EAD. Com muita alegria que a gente compartilha que dias atrás o World University Ranking do Executive MBA, elaborado pela QS, apontou o MBA internacional da FIA entre os 100 melhores do mundo, segundo da América e o primeiro do Brasil. Como consultores, já desenvolvemos mais de 8.000 projetos estratégicos que levaram inovação e conhecimento para pequenas, médias, grandes empresas da vida pública, privada e até do terceiro setor. Como pesquisadores, já desenvolvemos o ranking do varejo, o índice de credibilidade da Black Friday em parceria com o IBEVAR, a mais recente pesquisa agora com uma roupagem inovadora, voltada para o mundo digital e com novos parceiros, que é as empresas mais incríveis para se trabalhar, que a gente vai citar muito ela hoje, e também a Empresas Mais em parceria com o Estadão. Nós somos mais do que uma escola de negócios, nós somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, consultoria, pesquisa, e isso faz a diferença. Bom, estamos com os professores, que logo eles iniciam já a sua apresentação para a gente. Mas antes disso, eu queria explicar para vocês que a gente tem aqui um formato de mais ou menos 1 hora. Façam suas perguntas através do campo Q&A no painel de controle de vocês. Deixem o chat para interações, porque a gente vai ler as perguntas lá nesse campo Q&A. E eu volto mais ou menos daqui 1 hora para a gente interagir com os palestrantes. Fala com a gente agora e apresenta aos demais o professor Dr. André Luiz Fischer, professor livre docente da FEA USP, onde ministra cursos de graduação e pós-graduação, mestre em Ciências Sociais e doutor em Administração de Empresas pela FEA USP, supervisor de projetos de pesquisa e consultoria da FIA, coordenador do projeto e dos cursos de MBA Recursos Humanos e especialização em gestão de pessoas da FIA, consultor de empresas, docente e pesquisador nas áreas de novos modelos de gestão estratégica de RH, cultura e clima organizacional. É com você, professor. Obrigado, Fabiane. Muito boa noite a todos, muito boa noite aos colegas, ao Joel, ao Felipe. É um prazer enorme estar aqui de novo com vocês no RH Live Meetings, que já está se tornando um evento semanal, onde nós encontramos os nossos ex-alunos, os nossos colegas, o pessoal da comunidade de RH, gestores, interessados nos temas que nós programamos aí a cada semana para discutir com vocês, né? Hoje nós estamos com o professor Joel, que coordena
o Progep e coordena o MBA de Recursos Humanos e outros cursos. Eu compartilho a coordenação em alguns deles. Boa noite, Joel. Boa noite a todos, um prazer muito grande estar com vocês e contigo, André, muito bom. Legal, mais uma, Joel. E estamos aqui com o professor também, mas pesquisador e coordenador da pesquisa Lugares Incríveis para se Trabalhar, que nós supervisionamos na FIA, o Felipe Fonoff. Boa noite, Felipe. Olá, boa noite, professor. Boa noite, professores. Boa noite a todos. Obrigado pela presença e pela audiência. Vamos falar um pouquinho dessa nova pesquisa que a FIA está empreendendo para o mercado. Muito bom. Nós temos como tema nesse nosso encontro sempre refletindo, não é, o momento em que a gestão de RH está vivendo, mas ao mesmo tempo trazendo coisas novas, trazendo alguns referenciais e as novas iniciativas que nós vamos tendo no projeto, né? Então, a ideia hoje é refletir sobre RH no momento da crise e na retomada, né? Eu acho que a gente tem uma série de lições aprendidas. Eu procurei relacionar algumas das lições aprendidas com relação a RH, a ação de RH, e o Joel falar um pouquinho a respeito das lideranças, dos desafios da liderança no processo de retomada, né? Nós temos como base para esses temas duas pesquisas específicas que nós fizemos nesse período. Uma foi sobre como o RH reagiu ao período da Covid-19. E uma outra que trata das pessoas atuando em home office, né? Como as pessoas viveram o home office, o grau de satisfação, motivação e também a percepção de desempenho das pessoas atuando em home office, né? E outras pesquisas que realizamos, mas essas são as principais. O material das nossas pesquisas, que já vem tradicionalmente sendo feitas na área de clima organizacional, na área de gestão estratégica de RH, também subsidia essa nossa conversa. E nós vamos, ao final, discutir também um pouco essa nova iniciativa, não é? Que é a pesquisa Lugares Incríveis para se Trabalhar, que está nesse momento já com as inscrições em curso. Já temos um número bastante significativo de empresas, mas existe no mercado uma discussão muito grande, existe no mercado dúvidas, né? A gente recebe telefonemas. Como é que essa pesquisa, que agora vem sendo encaminhada de uma maneira renovada, de uma forma diferente, atualizada, não é? Como é que ela acontecerá ainda este ano, não é? Então, ao final, nós vamos falar um pouquinho disso, vamos ouvir um pouco o Felipe a respeito desse tema. Eu vou pedir para o Felipe colocar, por favor, no ar, o slide já da nossa agenda, por favor, umas caixinhas azuis aí, se puder fazer esse favor. Vamos mais atrás um pouco, mais atrás, aí. Então, só para contar um pouquinho para vocês como é que nós vamos organizar essa nossa conversa, né? Em primeiro lugar, eu queria falar um pouco, conversar um pouco com vocês a respeito de como as organizações elas atravessaram essa crise e como o RH reagiu a isso, não é? A grande pergunta é, por que uma empresa que nós agora chamamos de empresas incríveis para se trabalhar, elas atravessaram melhor a crise e provavelmente vão lidar melhor com a retomada. Depois o Joel vai abordar essa mesma questão pelo lado da liderança. O Felipe e eu falarmos um pouco como o clima organizacional
como a questão da gestão do ambiente de trabalho, né? O que acontece com a retomada agora com as questões relativas ao ambiente de trabalho e, finalmente, refletir um pouco sobre essa nova pesquisa, apresentar para vocês um pouco essa nova pesquisa que nós estamos encaminhando para esse ano e que vai certamente investigar aspectos relacionados com a peculiaridade, a especificidade desse ano. Não é? É muito importante termos informações, tanto do ponto de vista da gestão como do ponto de vista acadêmico, não é? Termos informações sobre o momento que nós estamos vivendo nas empresas. É um momento de muita incerteza, todos nós sabemos, e vai continuar sendo de incerteza na retomada. Portanto, nós decidimos manter e atualizar a pesquisa, inclusive para isso, para levar informações para os gestores, para processar informações, trazer para o debate, não é? Para entender esse novo, para entender isso que está sendo chamado de novo normal, e que a gente não sabe se é normal ou se é anormal, um anormal permanente ou algo do tipo. Mas vamos em frente. Vamos passando, Felipe? Então, a grande pergunta, por que, né, essas empresas que estão mais estruturadas, mais organizadas, por que empresas que se destacam pela qualidade do ambiente de trabalho, pela gestão de recursos humanos, por que elas lidaram melhor com a crise? Como eu disse, nós fizemos uma pesquisa específica a respeito disso, mas nós tivemos aqui mesmo, nos nossos eventos, alguns de vocês devem ter participado, nós tivemos várias empresas relatando, né? Esteve aqui o Hospital Albert Einstein, esteve aqui a Fresenius, estiveram aqui várias organizações relatando como estavam lidando com esse momento, né? E disso, hoje, nós podemos tirar algumas conclusões que talvez sirvam como lições. Elas não são exatamente novidades, mas reforçam, né, algumas características que a gestão estratégica de RH sempre defendeu, né? E nós podemos ver isso no relato dessas empresas, né? No relato desses profissionais de RH que estiveram conosco, como podemos ver isso também em nossas salas de aula, que nós permanecemos em aula, e nossos alunos, não é? Que permanecemos em aula em salas virtuais, mas permanecemos, mantendo a interação, não é? Mantendo o contato e ouvindo o que estava acontecendo nas organizações deles. Então, o que me parece que deve ser destacado desse processo e que vai ter impacto lá na retomada? Em primeiro lugar, saíram-se melhor as empresas onde a RH já estava presente nas decisões estratégicas da empresa. Ou seja, naqueles locais onde você tinha uma governança de RH, essa governança estava bem estruturada, o homem de negócios estava presente na governança de RH, o RH participava da mesa de reuniões da direção do negócio da empresa. E por que aconteceu isso? Isso é algo que a gente sempre defendeu, a gestão estratégica da RH defende, mas por que essas organizações saíram melhor? Ora, porque a partir desse momento, RH estava no centro da crise. Mesmo naquelas organizações que não contavam com esse tipo de governança, RH foi chamado para o comitê de crise. Evidentemente, naquelas que isso já estava estruturado, já havia essa prática, o head de RH já transitava junto aos dirigentes da empresa, foi muito mais fácil refletir a respeito do momento e tomar decisões e gerar soluções, não é? RH tornou-se protagonista, se não era, pela crise, né? Mas, se ele já estava dentro
desse processo decisório, as coisas correram de uma forma muito mais favorável. Vamos mudar? Felipe, você pode mudar para mim, por favor? Ah, sim. Segundo ponto, né? Saíram-se melhor as empresas que já tinham uma maturidade estratégica em gestão de pessoas. O que a gente quer dizer aqui? Que tinha uma cultura internalizada, né? Foi muito interessante o depoimento da nossa ex-aluna do Hospital Albert Einstein, né? Quando ela dizia que o fato de ter uma missão muito clara, das pessoas entenderem, o fato de haver valores internalizados, né, pelas pessoas na organização, tornou as decisões muito mais fáceis, diretas, imediatas, né? O que vale mais dentro da nossa organização, né? Qual é o valor da vida humana na nossa organização, né? Não precisou demorar muito para tomar determinadas decisões. A cultura é algo que não aparece no dia a dia, no sentido de estar sendo permanentemente questionada por aquele que está agindo, né? A cultura, você recorre a ela exatamente no momento de crise. Você recorre à cultura, recorre a seus valores no momento de decisão, no momento do dilema, né? Na medida em que isso está claro dentro da organização, isso está disseminado dentro da organização, fica muito mais fácil lidar com o imprevisto, lidar com a crise, né? Então, nós vemos pessoas, né, trabalhadores, enfrentando situações difíceis, enfrentando a questão da saúde, né? Mas com valores que comungam com isso, né? Valores que impulsionam a sua ação, né? Isso acontece num lugar como Einstein, isso acontece em outras organizações que se preocupam não só em definir valores, né? Mas se preocupam com reforçar, se preocupam com fazer a manutenção, se preocupam com fazer a gestão disso. Com uma cultura internalizada, políticas claras, bem definidas, que eu posso acessar naquele momento, isso a gente começa a perceber, no momento de crise, que não é meramente uma placa bonita ou um documento muito bem escrito, mas é uma ferramenta absolutamente relevante, né? Eu sei que nós estamos falando aqui de algumas questões que não são novas, né? Mas estamos reforçando, né? Aspectos como esse, que são os aspectos que nós analisamos nas nossas pesquisas, quando tentamos entender quais empresas são as empresas de destaque, quais empresas que podem funcionar como benchmarking de gestão, na gestão de recursos humanos. Para frente, por favor. Isso. Terceiro ponto, né? Empresas que tinham o modelo Business Partner como uma forma de atuação, né? O modelo de Business Partner não é nada novo, né? O modelo de Business Partner é algo que surge na década de 90, mas que tomou corpo e hoje as organizações em recursos humanos utilizam de forma bastante comum. Mas, mesmo sendo algo que já é um velho conhecido de RH, o modelo de Business Partner ele ainda não foi totalmente internalizado pelas organizações, nós sabemos disso, né? Além de não ter sido bem internalizado em algumas organizações, ele não é um padrão único, ele depende de uma enorme adaptação ao ambiente da empresa, forma da empresa atuar,
né? Mas o que nós percebemos? Nós percebemos que naquelas empresas que adotam um modelo de consultoria interna, onde realmente o profissional da RH está dentro do negócio, né? Ele está lá junto ao gestor da unidade de negócio que ele atende, né? Ele conhece aquela realidade e pode adaptar mais facilmente as medidas que eram tomadas em gestão de recursos humanos, especificamente para combater a crise, às unidades de negócio que ele atendia, né? Ele pôde lidar com a situação de crise pela própria flexibilidade que o modelo de business partner exigiu dele ao longo do tempo e ele teve que desenvolver como uma competência. A gestão de RH no modelo de consultoria interna, ela implica flexibilidade, ela implica ambiguidade, ela implica integração com as demais áreas, ela implica conhecimento de negócio, do negócio. Então, quando uma empresa decidia, não é, que iria, por exemplo, implantar um mecanismo de segurança, né? Vamos pegar o caso da Fresenius, por exemplo, que trabalhava com produtos de uso hospitalar que passaram a ter um uso muito intenso, não é? E ela teve que duplicar, triplicar a sua produção. Imediatamente, as unidades de negócio tiveram que se conformar com isso, né? Se eu tenho um profissional de RH que está dentro da área, efetivamente, ele tem condições de fazer essas medidas, essas decisões e esses projetos acontecerem de uma forma muito mais rápida e muito mais efetiva, né? Vamos para frente? Outro ponto importante, esse mais recente em gestão de recursos humanos, é o uso de metodologias ágeis na gestão da RH, né? Definitivamente, a cultura ágil ela entrou na empresa como um todo e, mais recentemente, na gestão de recursos humanos. São grupos, nós estamos com a linguagem da metodologia ágil e estamos, ao mesmo tempo, com a estrutura e a forma de atuação da metodologia ágil em gestão de projetos. Não é uma panaceia para todos os males. Temos críticas também a respeito dos impactos negativos de metodologias desse tipo para as pessoas, para a própria organização, os conflitos que criam e tudo mais. Mas as organizações que já em RH tinham praticado experiências ágeis de gestão, elas se deram melhor por quê? Porque na crise, praticamente tudo que já era processo consolidado, se transformou em projeto, né? Nós tivemos que modificar muito rapidamente aquilo que nós fazíamos de uma determinada forma e passamos a fazer de outra forma. Isso na empresa, isso na vida, isso em casa, né? Nós tivemos que mudar, né? Nós tivemos que implantar o que nós estamos fazendo agora, né? Nós poderíamos estar no auditório como estávamos em janeiro desse ano, fazendo lá essa nossa conversa, essa nossa discussão. Nas empresas, a mesma coisa. Nós precisamos criar novas formas, por exemplo, uma empresa precisou criar novas formas de transportar os seus funcionários. Precisamos criar uma assistência psicológica que antes nós não tínhamos. Rapidamente eu precisei estruturar isso, né, como um projeto. E, evidentemente, as metodologias ágeis, elas permitiram lidar com esses desafios de uma forma mais rápida, com maior grau de interação, né, com maior capacidade de encontrar soluções, de integrar reflexão com decisão e com ação, né, e com autogestão, né? Ou seja, células de trabalho que saíam em busca de olhar quais eram
essas dificuldades que a crise trazia e gerar soluções nesse sentido. Como que um hospital contratou em uma semana 300, 400 pessoas, 400 profissionais na área de saúde, né? Como uma empresa duplicou seu quadro, como uma empresa colocou equipamentos de home office na casa dos seus funcionários, para que pudessem esses funcionários atuar de uma maneira mais efetiva, mas mais protegida também contra riscos do trabalho, riscos ergonômicos e tudo mais. Isso só foi conseguido por meio de soluções específicas, grupos específicos. Se eu tenho a metodologia ágil incorporada, eu vou fazer de forma também muito mais efetiva. Vamos para frente, por favor. Por fim, né, o que a gente está falando até aqui é que, fundamentalmente, a gestão RH estratégica, né, ela mostrou-se nesse período como uma alternativa que trouxe resultados para as organizações no momento de crise. Essa é a nossa questão principal, né? São algumas antigas recomendações e algumas novas descobertas, como é o caso do uso da cultura, não do uso da metodologia, mas da introdução da cultura ágil, né? Agora, tudo isso caminha em uma direção, né? Tudo isso só ganha realmente receptividade junto às pessoas se o foco da gestão do RH for baseado em comprometimento. Normalmente, a gente costuma sempre discutir isso, né? Nós temos modelos de RH mais focados em controle, modelos de RH mais focados em comprometimento, né? São práticas diferentes, são perfis de lideranças diferentes, no modelo focado em comprometimento e no modelo focado em controle. A crise mostrou que o modelo baseado em comprometimento, ele é mais ágil, ele traz melhor resultado, ele é mais econômico para a empresa e que, quando eu entro no mundo digital, quando eu entro no mundo da tecnologia, quando eu preciso de inovação, necessariamente o comprometimento tem que ser o alicerce do meu processo de gestão. E mais ainda, se nós pensarmos agora na ideia de home office, das pessoas trabalhando à distância, não é o controle que vai efetivamente garantir que essas pessoas façam as entregas que elas precisam fazer. E não foi durante a crise o controle, mas sim o comprometimento que garantiu que os profissionais de saúde, por exemplo, né, mesmo com o risco da própria vida, com o risco da própria saúde, estivessem presentes, atuantes e salvando vidas nos hospitais. E a gente sempre lembra dos profissionais de saúde, mas veja, o seu lixo foi recolhido todos os dias. Teve trabalho de gente recolhendo o lixo todos os dias durante toda a crise, né? O comprometimento, ele garantiu, por exemplo, que um amigo meu, grande amigo meu, estivesse presente e trabalhando como médico no Instituto Emílio Ribas. Ele não foi lá porque ele tinha algum objetivo voltado para a necessidade específica dele, não, ele tinha um comprometimento com a saúde, né? Um grande amigo da minha idade e que hoje está lutando contra o coronavírus já há mais de 14, 15 dias. Né? Eu só consigo isso com comprometimento, eu não consigo isso com controle. Comprometimento e confiança. Comprometimento como foco, confiança como elo de ligação.
né? Elo de ligação entre as pessoas, empresas e gestores. E isso na retomada vai ser mais fundamental ainda, né? Como é que eu vou fazer com que as pessoas voltem ao trabalho, que as pessoas realmente acreditem que eu vou cuidar da saúde delas, que eu vou cuidar da segurança delas, né? Se eu não tiver desenvolvido relações de confiança com elas, entre elas e com as lideranças. Esses são alguns dos indicadores que nós coletamos, né? e levamos de volta para as organizações nas pesquisas e particularmente na pesquisa agora das empresas incríveis para se trabalhar, eles vão continuar sendo perseguidos, sendo analisados, trazendo recomendações para os gestores das empresas, os dirigentes da empresa. Enfim, fechando a nossa conversa, então nós estamos dizendo que a gestão estratégica de RH se comprovou, né? Ela tem condições de entregar, mas que ela tem que ser dirigida para esses dois grandes focos, confiança e comprometimento. Sem isso, nós não vamos viver, não é nem no novo normal, mas é num mundo que está se desenhando no futuro mais digital, no futuro que opera à distância, no futuro que as pessoas precisam fazer sem que eu tenha uma estrutura de comando definindo o que, o como e o porquê. Felipe. Oi, professor. Nós trouxemos aqui algumas informações, deixa eu só trocar aqui a apresentação. Do porquê que nós não teremos simplesmente um abandono completo deixa eu compartilhar agora. Do escritório presencial, né? Por que a gente não vai simplesmente deixar de ter o trabalho presencial como um dia a dia, como um meio de desenvolvimento das atividades? Nós podemos trazer aqui algumas informações. Primeiro, foram algumas pesquisas conduzidas, né? O professor citou, uma delas foi conduzida junto aos funcionários, né? Foram 1.200 pessoas, 1.260 pessoas que responderam, e o outro time aqui da FIA fez a pesquisa junto às empresas. Conclusão, né, de que, né, isso foi perguntado, e que 70% das pessoas que foram consultadas, elas disseram que gostariam de permanecer trabalhando em home office, né? Ou seja, existe uma predisposição para que as pessoas, de fato, permaneçam desenvolvendo as suas atividades a partir de casa, né? Economizando o tempo de deslocamento, o risco da empresa, o contato maior com a família, né? E tudo que a gente conhece como benefício que a gente está experimentando agora nesse mesmo cenário. Nós perguntamos também para as empresas, né, na outra pesquisa que nós fizemos perguntando diretamente para as empresas, em que nós ouvimos 139 organizações, das quais a gente já vem pesquisando há muitos anos, são parceiras de longa data. Nós podemos ver que 94% das empresas disseram que a experiência com o home office ela atendeu as expectativas ou superou as expectativas. Então, a gente consegue ver aqui, né, que 44% disseram que está dentro das expectativas e 50% houve uma superação da expectativa. E a gente fala, então, de fato, o modal do home office ele deve ser alguma coisa importante daqui para frente, né? Vai ter uma grande modificação, mas, ao mesmo tempo, nós perguntamos para as empresas qual seria a predisposição para permanecer em home office após a pandemia. Nós podemos constatar que 70% das empresas elas não pretendem manter o home office ou, se for mantido,
a um limite de 25% dos funcionários, é o que a gente consegue observar aqui, 70% somando aqui o 36% com o 34%, que não existe uma predisposição para simplesmente abandonar o modal presencial de trabalho, né? Mas se a gente tem, né, grande parte das pessoas que disseram que gostariam de permanecer em home office e também as empresas dizendo que houve uma superação da expectativa, manutenção ou superação da expectativa com o desenvolvimento dessas atividades, por que então, né, não vai haver uma transição maior para o home office nesse sentido, né? O que a gente conseguiu constatar a partir desse levantamento e fomos perguntar às organizações por que é que não haveria essa predisposição, o primeiro ponto que a gente começou, isso aí vai ser levantado, a gente vai conhecer de fato os números disso a partir de novembro, quando a pesquisa dos lugares incríveis para trabalhar estiver concluída, mas o primeiro momento é que os relatos disseram que no momento em que as pessoas ingressaram para o trabalho no home office, elas estavam imbuídas de uma motivação para salvar vidas, salvar as empresas em que elas estão trabalhando, salvar os empregos também, né, em que elas desempenham as atividades hoje. E isso daí, obviamente, depois de 120 dias desse processo, a gente foi entrando em uma certa normalidade e essa motivação extra, ela foi encontrando uma certa acomodação, né, o que é absolutamente natural e explicável, né? E isso passou primeiro que a superação da expectativa com o home office, ele voltou para uma normalidade e até caiu. Obviamente, tudo isso ainda no contato que a gente tem tido com os executivos e com os gestores, a gente vai conhecer, de fato, esses números lá em novembro, mas isso, de fato, foi um relato bastante recorrente, né? Um segundo motivo por que o trabalho presencial não vai simplesmente desaparecer é que algumas atividades demandam a presença das pessoas. E eu não estou dizendo apenas as atividades industriais, em que a pessoa ali coloca o desempenho físico na execução das atribuições, mas também na alocação da sua capacidade de criativa e de cooperação entre os times de trabalho, né? Também houve, a gente está ouvindo relatos agora de que a solução dos problemas que antes demandavam 15 minutos, eles se estenderam para horas e às vezes dias inteiros para que eles pudessem chegar a uma mesma solução, ou seja, falta uma certa integração entre as pessoas, por mais que a gente tenha todos os recursos tecnológicos à disposição, houve sim a percepção de uma queda em atividades de alta complexidade, né, de maior complexidade, e também no desenvolvimento do trabalho em grupo, né? Um terceiro ponto que a gente também está colhendo junto aos executivos, mas também nós pesquisamos, né, a gente, nas pesquisas que foram, a pesquisa que foi feita pelo professor André Fischer e outras pesquisas que a gente foi acompanhando também no mercado, é que os profissionais jovens, inexperientes, eles alongaram muito a sua curva de desenvolvimento, tá? Ou seja, existe uma dificuldade muito maior para que as pessoas, os jovens se desenvolvam, e também as pessoas recém-contratadas, principalmente as que foram contratadas durante a pandemia, durante a quarentena, né? Os relatos, sim, eles dizem que houve uma dificuldade grande para que essas pessoas, primeiro, conhecessem o processo, né? Conhecessem o trabalho que elas precisariam desenvolver, mas também para fazer o onboarding cultural, para entender todas as relações, para saber como navegar dentro da companhia e entender toda a dinâmica social instalada. Isso daí já foi relatado, e a gente conseguiu também observar na pesquisa que o professor André Fischer fez, por exemplo, que as pessoas com salário mais elevado, né, salário principalmente acima de 10 ou 15 salários mínimos, elas tiveram uma facilidade de adaptação e obtiveram, né, segundo a própria percepção, um desempenho muito melhor do que quem ganha até 2, 3 salários mínimos. Que a gente conseguiu
mensurar isso daí também. Ou seja, quem já tinha alcançado um patamar de complexidade no trabalho mais elevado, teve mais facilidade para poder ter o seu desempenho não afetado ou, às vezes, até aumentado, porque já são pessoas experientes e desenvolvem bem as suas atividades. Ao passo que a curva de aprendizagem para quem acabou de chegar na organização ou está iniciando a carreira, houve uma dificuldade significativamente maior. E, por fim, que a gente consegue observar, e aí tem tudo a ver com o que o professor Fischer falou também, a criação, o fortalecimento e manutenção da cultura organizacional, o que vai bater também no comprometimento das pessoas, né? A relação de comprometimento das pessoas, não só entre as pessoas, mas entre as pessoas e a organização, né? Que nós chamamos de comprometimento organizacional afetivo, que é o que gera o desempenho acima do esperado, que é o que gera, de fato, a contribuição efetiva das pessoas ou superação da contribuição das pessoas ao que era esperado do desenvolvimento delas. E isso a gente consegue ver que foi se perdendo ou não se forma a partir do momento que as pessoas não têm um contato presencial dentro do trabalho. E, para fechar, obviamente, também a criação de relacionamentos pessoais fica afetada, assim como a confiança, o desenvolvimento de confiança entre pares. É isso que a gente conseguiu, aliando as pesquisas que foram feitas durante a pandemia, e inclusive ainda permanecendo, mas o que a gente vem tendo contato com as organizações agora nesse início de pesquisa que já está sendo conduzido, né? As inscrições ainda estão abertas, mas já está sendo conduzida junto às empresas participantes. Legal, obrigado, Felipe. Joel, me desculpe, você viria depois de mim, eu chamei o Felipe, eu sou um péssimo apresentador, mas, por favor, obrigado, Felipe. Nós voltamos aí com você, Felipe, daqui a pouco, para você falar mais a respeito da nossa pesquisa, ou nós falarmos juntos a respeito disso. Joel, como é que a liderança, né, se portou e como é que a liderança está se preparando para lidar com os desafios da retomada? Vamos falar um pouquinho a respeito disso? Poxa, obrigado, André. Bela questão. Eu acho que é importante nós refletirmos sobre isso. A gente vem observando ao longo da década passada inteira, né, a importância da liderança, do gestor, assumir a gestão de pessoas. E isso tem um impacto muito grande sobre a qualidade do clima, o comprometimento, acho que pontos que você levantou muito bem, né? Do outro lado, a gente vinha muito preocupado com a liderança aqui no Brasil, por ela apresentar algumas características que vinham num sentido contrário com a modernidade, principalmente o processo de inteligência artificial, de maior complexidade tecnológica das nossas empresas, né? A gente estava preocupado com uma postura de falta de cooperação, uma tendência da nossa liderança a atuar em silos, em feudos, né, com baixo nível de cooperação, e essa cooperação como algo muito importante dentro desse novo contexto que se desenha. Porém, com a pandemia, nós fomos observando algumas mudanças importantes no comportamento da liderança, a necessidade dessa cooperação e, além da cooperação, a necessidade de solidariedade, de generosidade, né? A nossa liderança teve, de um momento para o outro, ter que gerenciar sua equipe à distância, né? E, ao mesmo tempo, lidar com angústias dessas pessoas, né? De insegurança em termos de saúde, insegurança financeira, insegurança em relação ao seu vínculo empregatício. E a liderança foi tendo que assumir um papel que, no dia a dia, não vinha assumindo. Então, essa é uma experiência importante, tanto em empresas mais bem estruturadas, em termos de gestão de pessoas, como empresas não tão bem estruturadas.
E a nossa recomendação para as organizações é a seguinte: agora, nessa retomada, é muito importante trabalhar essas lições aprendidas pela liderança, né? Abrir um diálogo com a liderança, fazer a liderança trocar entre si vivências, experiências, né? Como ela se via antes da pandemia, como ela está se vendo agora, com tudo que ela vivenciou. E isso representará um ganho muito grande para as organizações e uma possibilidade de termos um avanço, né, no desenvolvimento da liderança, no desenvolvimento da gestão de pessoas, que demoraríamos anos para ter, né? E tirar partido dessa vivência, dessa experiência, né, embora amarga, mas que pode trazer grandes aprendizados e pode trazer uma grande melhora, um grande aprimoramento na gestão de pessoas. Então, essa é a consideração que eu queria fazer, né, aqui acerca da liderança. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço, André. Oi, Joel, obrigado por abrilhantar aqui a nossa conversa, né? Bom, nós vamos entrar agora no núcleo. Temos aí mais 10 minutos para entrar no núcleo da nossa questão, que é a gestão de clima organizacional, e eu diria que também alguns aspectos da cultura organizacional nessa situação de retomada, né? É claro que as empresas que realmente entregaram aos seus colaboradores, aos seus empregados, aquilo que prometiam, né? Hoje fala-se muito da experiência do colaborador, né? Como é que nós ajudamos nossos empregados a ter uma experiência menos complicada, menos difícil, né, nesse momento? Isso é que vai definir a marca, né? Isso vai definir aquilo que esse colaborador, esse empregado conta, né, a respeito da empresa no mercado de trabalho, o que ele conta a respeito da empresa na sua casa, né? Como é que lidamos com isso? Como demitimos, se tivermos que demitir? Como aumentamos o nosso quadro, se tivermos que aumentar o nosso quadro, né? Isso vai mostrar coerência e vai mostrar aquilo que a empresa efetivamente é. Muita gente tem se perguntado, mas, pô, será que clima organizacional vai continuar existindo se as pessoas trabalharem à distância, em home office? Mas o clima é da organização. As pessoas confundem, às vezes, o ambiente físico com o ambiente psicológico, o ambiente emocional, o ambiente psicossocial, né? São coisas diferentes. As pessoas estão interagindo e, ao interagir, criam, né, isso que nós chamamos de clima, de ambiente. A forma delas interagirem cria esse clima, esse ambiente. Com a cultura é uma questão um pouco mais difícil e complicada. Nós vamos discutir na semana que vem, quando falarmos a respeito de home office, né? Mas o Felipe tem razão. O Felipe dizia que há alguns estudos que já mostram, né, não são estudos científicos exatamente, mas já mostram da dificuldade de realmente se implantar o home office, o trabalho à distância, para a totalidade dos empregados, inclusive levando em conta só os funcionários administrativos. Existem dificuldades aí. E a cultura é um aspecto importante, né? Porque a cultura ela se forma mais de relacionamentos face a face, né? Mas o clima organizacional permanece. E aí, o Felipe poderia contar, e esse foi o motivo, inclusive, de nós insistirmos em manter a nossa pesquisa anual aqui em 2020. Nós não temos condições de deixar nossos gestores, alguns nos acompanham com resultados de clima organizacional há mais de 20 anos, né? Nós não podemos deixar nossos gestores, nossos profissionais de RH, ou mesmo as próprias pessoas, sem informações. É nossa missão fazer isso,
né? Então, a pesquisa que está em andamento agora, especificamente sobre clima organizacional, sobre práticas de gestão de RH, e que já tem uma centena ou mais de empresas inscritas, ela aborda justamente esse tema. Ela tem um espaço específico para questões relativas ao momento, relativas à passagem pela crise, relativas à retomada, né? E com ela, daí nós vamos poder saber que marca nós deixamos como empregadores nas cabeças dos nossos colaboradores. Porque é isso que vai indicar a retomada efetiva dos negócios da empresa, inclusive. Né? Como é que nós vamos retomar? Vai ser em V ou vai ser em U? Né? Eu vou ter que ganhar de novo a confiança das pessoas e aí eu estou entrando no U. Né? Ou não, ou vai ser em V. Realmente todo mundo está percebendo que nós continuamos os mesmos. Né? Nós continuamos uma empresa que é um lugar incrível para trabalhar, que é um lugar excelente, que é aquele lugar que a empresa realmente cuida de mim, porque eu cuido da empresa. Cuidado talvez seja a palavra-chave. Felipe, você quer falar um pouco sobre a pesquisa? Sim. De fato, professor, era alguma coisa importantíssima para a gente continuar pesquisando, para entender a dinâmica. A gente sabe que em momentos de fragilidade social, em que há, por exemplo, uma redução das vagas de emprego, né, há um aumento do desemprego, da desocupação, a gente vê também que o clima organizacional ele tende a subir, né, aliás, ele sobe na mesma proporção, porque as pessoas ficam com medo de perder o emprego ou ficam com medo de ter ali uma dificuldade para se recolocar em uma outra posição e a crítica delas diminui. Então, assim, e agora, e como é que é a dinâmica disso acontecendo com todo mundo em quarentena, ou pelo menos com grandes restrições de mobilidade, com a vida afetada? O clima organizacional, ele acompanha, ele não acompanha? E a gente vai ter a chance também de saber se houve impacto, a saúde das pessoas. A gente vai pesquisar a saúde das pessoas, a gente vai fazer uma pesquisa profunda também sobre diversidade e aliar tudo isso ao momento que está sendo vivido, e a gente vai conseguir traçar uma evolução de 2019 para 2020 dos indicadores que serão, vai ser possível de fazer essa evolução, mas aí a gente viu de fato a oportunidade e havia também uma demanda das empresas para que a gente pudesse fazer isso. Deixa eu só colocar aqui para a gente... poder observar. E a gente selecionou aqui alguns motivos, né, do porquê que a empresa deve se inscrever e deve participar, ainda com atividades concorrentes importantes, né, e nós tivemos a chance de fazer a associação aqui com um parceiro de mídia muito relevante, né, o maior player de conteúdo de internet do país hoje, o que nos deu aí né, a gente tinha ali alguns para escolher e felizmente tivemos aqui a chance de pegar a nossa primeira opção, que foi absolutamente exitosa aqui. Enfim, selecionamos aqui 5 motivos, isso aqui foi publicado, né? Todas essas informações já estão sendo publicadas em uma coleção de informações dentro do UOL Economia, e nós selecionamos aqui os 5 motivos para que as empresas participem dessa pesquisa nova. Tudo bem. O primeiro deles é poder contar para o mercado que você desenvolve, né, a área de gestão de pessoas, e a empresa desenvolve ali um lugar incrível para trabalhar, né? E de fato vai trazer o desenvolvimento das atividades e rentabilidade para o negócio a partir do alinhamento e satisfação das pessoas, né? E para isso a gente vai contar com o prêmio, o selo, né, das empresas que de fato vão poder ostentar esse selo, e também um certificado, né, especificamente para clima organizacional, que vai ser concedido às empresas que atingirem um patamar mínimo. Lembrando que o certificado ele também vai ser concedido sem custo. Muito bem. E segundo motivo que a gente, aliás, ainda dentro, a gente estava falando primeiro de atração de talentos, e agora em termos de retenção de talentos, a metodologia que a gente desenvolve, é possível fazer um cálculo aqui
As empresas que são destacadas dentro da metodologia, elas têm um poder de retenção muito mais elevado. Por exemplo, aqui em 2019, a gente vê que as empresas classificadas dentro da metodologia tinham um poder, as pessoas gostariam de se aposentar na empresa em 46%. Quando eu olho para as empresas que tentaram estar dentro dessa lista e não conseguiram, isso aqui já cai para 35%. Lembrando que até as empresas que não estão classificadas, ainda assim elas se destacam muito em relação ao mercado brasileiro. Enquanto a rotatividade no grupo das classificadas está lá na casa entre 20% e 23%, das não classificadas isso já sobe um pouco acima de 30%, a rotatividade do país já vai acima de 50%, né? Entre 50% e 60%. O Brasil troca metade da força de trabalho, ou pelo menos metade da força de trabalho, uma vez por ano. Então, é alguma coisa que vai impactar severamente a produtividade. Então, a gente falou de contar para o mercado, né, poder atrair os talentos e poder reter os talentos também a partir de uma governança consistente de gestão de pessoas e clima organizacional. Um segundo motivo, e ele é bastante forte também, é a valorização do time de RH. O time de RH, participando de uma iniciativa como essa, vai ter contato direto com os dirigentes da organização, né? vai aproximar, porque é uma pauta estratégica, participar de uma pesquisa como essa e poder lidar com esses indicadores, e com toda a liderança ao mesmo tempo, né? É, de fato, uma iniciativa que vai envolver toda a empresa. Além disso, forma-se em torno dessa pesquisa, né, já está formado, uma comunidade de profissionais de gestão de pessoas que trocam experiências e quem estiver dentro desse grupo vai ter um acesso mais próximo a esse grupo de profissionais destacados de gestão de pessoas. A gente vai poder ser feito também uma gestão ativa da marca empregadora a partir da equipe de gestão de pessoas, de processos criados nesse sentido, e também, né, em momentos em que as organizações todas estão com a geração de caixa combalida, não todas, mas grande parte das organizações, é uma iniciativa gratuita em que a empresa pode participar sem ter nenhum tipo de desembolso financeiro nesse momento. Um terceiro motivo é a geração de indicadores, né, que é feita a partir da participação. Então, lembrando que a inscrição é gratuita e também tem um extrato grande de informações que é concedido gratuitamente para as organizações. Esse ano tivemos a chance de pegar essa metodologia consagrada já, né, desenvolvida pelo professor André Fischer. Nós temos aqui a oportunidade de conversar na parte de clima organizacional, a parte de gestão estratégica de pessoas e liderança, o professor Joel Dutra, que também trouxe tudo isso lá, desde a década de 80, depois no início das grandes pesquisas da FIA, já na década de 2000. E agora a gente teve a chance de ampliar isso. Então, a gente tinha um binômio clima e práticas, e agora a gente ampliou isso daí para indicadores específicos da liderança e também do CEO. Então, essa amplitude aumentada que vai dar para a gente os 4 agentes de desenvolvimento do clima organizacional, né, do comprometimento das pessoas, quem gera o suporte organizacional e o comprometimento que as pessoas entregam a partir dessa estrutura que é colocada à disposição. É uma plataforma 100% digital, né, não vai ter necessidade nenhuma de distribuição de carta-senha para acesso ou visita presencial, tudo isso vai ser feito de forma online, não só por conta da pandemia, mas também é um processo que deve permanecer dessa forma. E nós temos também a chance de fazer isso aí de uma maneira mais rápida e já está, apesar da Lei Geral de Proteção de Dados ter sido protelada para o ano que vem, né, a regularização dela, né, a implantação, já é um processo que está consonante com essa lei. A plataforma, para quem já teve contato, ela é bastante ágil para acessar todos esses dados e a possibilidade de fazer filtros de informação, tanto na parte de clima organizacional quanto de práticas, gestão da exposição do CEO e da confiança das pessoas no CEO e também a atuação da liderança através da metodologia de estilos de liderança. Um quarto motivo o RH auxiliando a empresa de uma maneira direta, ou seja, ampliando a exposição da marca da empresa, da marca do negócio, dos produtos e serviços que são oferecidos, através
dessa pesquisa. E por que é só nessa nova pesquisa que isso é possível? Porque a gente tem um parceiro de mídia que tem um alcance nacional, absolutamente, que é o UOL. O UOL tem 114 milhões de visitantes únicos por mês, ou seja, mais da metade da população brasileira, internauta ou não, mais da metade da população brasileira acessa o UOL todos os meses. Para você ter uma ideia do fluxo disso, que isso gera, são 7,4 bilhões de páginas visitadas por mês, ou seja, esse é o tamanho da exposição em que a gente vai poder aproveitar, né? Isso vai ter uma exposição muito grande. 9 em cada 10 internautas acessam o portal, ou já acessaram, ou acessam com alguma frequência, não necessariamente no intervalo de um mês. E também dos mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais do UOL, e tem também os seguidores da FIA, em que isso vai ser dada ampla exposição, né, das empresas classificadas, que serão premiadas, e todos os canais que estão relacionados a isso. Ou seja, a gente vai ter a chance de emprestar à marca do negócio os atributos de uma gestão humana e preocupada com o bem-estar das pessoas. Isso aí vai estar lá comprovado que, de fato, não só os produtos e serviços que a organização desenvolve visam, né, a melhoria da vida das pessoas e satisfação, mas tendo pessoas que entendem que trabalham num lugar incrível, a gente consegue emprestar para o negócio esses atributos, né, que não é tão fácil assim, mesmo porque, às vezes, a gente precisa, a empresa mesmo, precisa tirar foto na frente da placa, colocar no LinkedIn, e agora a gente tem um canhão de comunicação que vai jogar a nossa marca, não só a marca empregadora, mas a marca do negócio, e expô-lo para todo o Brasil. E, por fim, tudo isso vai ser feito a partir da oportunidade de ouvir os funcionários. Então, é um momento em que a empresa para, de uma maneira estruturada, para ouvir os funcionários. Tem, sim, aspectos de clima organizacional, uma metodologia consagrada, consolidada, mas é uma pesquisa que a gente brinca que a gente roda em beta, é um eterno beta, é uma pesquisa permanentemente experimental, que a gente vai testando. Esse ano, por exemplo, vai ter uma carga grande de informação sobre saúde, obviamente, e também de diversidade. A gente vai conhecer ali as relações e como fazer uma gestão bastante apropriada desses aspectos relacionados ao clima organizacional, né? E a gente não vai ter tempo aqui para falar, mas toda a parte de alinhamento e satisfação das pessoas gera um resultado. A gente tem todo esse cálculo feito. E fazendo isso através da conciliação de expectativas de funcionários e empresa. Ou seja, é alguma coisa absolutamente nobre e a gente é bastante motivado, e por isso que mantivemos aqui a pesquisa para esse ano, mesmo em condições, né, fazendo tudo no segundo semestre agora, mas a gente enxergou essa oportunidade para manter as organizações informadas e também ter a chance de fazer essa exposição. Muito bem. Né, e para assim fazer a inscrição, as inscrições vão até dia 12 de setembro. A coleta de dados se estende até o final de setembro, até dia 26. Os resultados vão ser apurados em outubro e vai ser feita uma auditoria também, para que a gente possa chegar lá em novembro e entregar de volta a vocês toda essa exposição dos lugares incríveis para trabalhar. Está bastante animado, em que pese que não temos um evento presencial, mas temos certeza que vamos poder celebrar junto às organizações destacadas esse ano. Ok. Muito bom. Felipe, você pode passar para mim, por favor, tirar o compartilhamento? Ok, obrigado. Muito bem, gente. Em suma, né, o que nós trouxemos aqui para vocês hoje? Em primeiro lugar, a crise ensinou para a gestão de recursos humanos novas lições e reforçou lições antigas, né? Nós aprendemos bastante no decorrer. É muito difícil dizer
que houve algum resultado positivo dessa situação toda, mas se houve algum, esse foi o aprendizado. E nosso papel aqui na FIA, na FEA, né, como professores e pesquisadores, é reunir isso e organizar de forma a poder devolver para vocês. Devolver na forma de aula, devolver na forma de artigos, livros, e devolver dessa forma que nós estamos fazendo aqui agora e vamos continuar fazendo para frente. A crise nos ensinou a respeito do RH, a crise nos ensinou a respeito de liderança, novos desafios estão surgindo, né? Esses novos desafios, eles certamente vão contar com essas lições, mas não vão ser suficientes. Nós vamos fazer isso juntos, né? Nós vamos enfrentar juntos, vamos pesquisar juntos, vamos responder essas questões que até hoje nós não tínhamos, também juntos. Eu brinco que o isolamento foi um isolamento presencial, mas não foi um isolamento social. Nós estamos exercendo aqui, né, as relações sociais e vamos ter que aprender cada vez mais como transmitir afetividade, como transmitir emoção, como transmitir senso de cuidado por meio desses canais. A gente espera que tenha trazido um pouco disso, nós estamos aprendendo também a fazer isso juntos, né, para vocês, né, e que nosso trabalho, nossa pesquisa colabore com os desafios que vocês vão enfrentando por aí. Agora nós temos, como sempre a gente fala demais, nós passamos um pouquinho do horário, mas nós temos alguns minutos para perguntas. Eu estou vendo que tem várias perguntas, eu queria passar para a Fabiane, né, que, por favor, nos ajude com as perguntas, Fabiane. Sim, professor, pelo tamanho do engajamento, eu acredito que muitos estejam interessados na agenda de cursos do PROGEP. Então, antes de falar, de passar para as perguntas, eu vou passar para o pessoal a agenda de cursos do PROGEP agora para o segundo semestre. No dia 9 de setembro, todos com inscrições abertas, tá? No dia 9 de setembro, o líder e a gestão de pessoas no home office, para profissionais de todas as áreas de negócios que pretendam atuar em home office, um curso de 40 horas em EAD, iniciando no dia 14 de setembro, após gestão estratégica de pessoas, para você ter um diferencial de capacitação e um mercado de trabalho altamente qualificado. No dia 14 de setembro também, iniciando a pós-graduação Liderança para a Gestão de Pessoas e Negócios, para preparar os líderes do futuro. No dia 10 de outubro, iniciando o curso Business Partner para a Gestão Estratégica de RH. É um curso de 48 horas também em EAD. E o MBA de Recursos Humanos, iniciando dia 16 de outubro. O MBA de Recursos Humanos foi eleito 7 vezes consecutivas o melhor MBA de Recursos Humanos do Brasil pela revista Você S.A. Então, essa é a agenda. Eu tenho várias perguntas aqui. Elas estão divididas entre RH pós-Covid, liderança pós-Covid, e também bastante perguntas sobre a pesquisa. A primeira pergunta sobre a gente separou aqui RH pós-Covid, é do Antônio. Poderiam comentar os indicadores fundamentais para o acompanhamento de um RH focado em comprometimento? Então, sim, nós temos alguns indicadores mais importantes para lidar com o comprometimento. São variáveis, a escala de comprometimento, né, que quando a gente fala em escala, nós estamos falando em variáveis que medem esse estado psicológico, né, essa atitude voltada para o comportamento. A escala de comportamento, existem várias, né? Nós usamos uma escala que tem aproximadamente 5 variáveis diferentes que estão dentro
do nosso questionário de clima organizacional, né, de medidas de ambiente de trabalho. Ele pergunta basicamente quanto que as pessoas estão defendendo o projeto no qual elas atuam, quanto que as pessoas estão defendendo a organização. Eu não vou saber dizer exatamente os termos agora, são termos validados internacionalmente e traduzidos para o português, né? Mas fundamentalmente eu quero saber quanto que as pessoas estão vinculadas à empresa, vinculadas ao projeto que ela está atuando, vinculadas ao trabalho. Qual é a importância que aquilo tem para ele e o quanto que ele leva isso à frente. Quer dizer, ele é como o nosso médico lá, que independente da situação, do risco, etc., eu ouvi hoje uma cifra de 130 mil profissionais de saúde, né, que tiveram o coronavírus, né? Ele sabe que ele vai lá, mas isso ele tem uma relação, né, tão grande com os valores da organização, ou da profissão, ou do trabalho, ou o projeto faz tanto sentido para ele, que ele defende, ele atua, ele coloca numa relação de prioridade, numa prioridade de alto nível e subordina outras coisas, ou não. Em linha bem geral, é isso que a gente tenta colocar o termômetro lá e perceber. Tá certo. Complementando, professor, esses indicadores, eles dizem respeito à ligação afetiva, então é o orgulho de pertencer, né, ao fato de recomendar a empresa para familiares e amigos, alinhamento com os objetivos da organização, sensação de realização profissional e sensação de desempenho também, de fazer a diferença dentro da organização, são 5 indicadores que formam o comprometimento organizacional. Parabéns, Felipe. Você tem essas coisas na memória. Eu preciso consultar e não dava para consultar agora, né? Mas vamos em frente. Muito bom. O Rodolfo pergunta como a empresa pode reforçar a confiança na relação com os colaboradores no cenário volátil e incerto pós-Covid. Complicado, né? Confiança depende de interação. Quem sabe o Felipe também consegue lembrar das variáveis de mensuração da confiança, né? Mas, enfim, como fazer isso no ambiente de incerteza, né? É no ambiente de incerteza que você percebe se as pessoas podem ou não confiar nas outras, né? Será que eu dou a mão para poder saltar, né, essa valeta, esse espaço para o outro, porque o outro vai segurar mesmo ou não, né? No ambiente de certeza, você não precisa de confiança. Na rotina, ninguém precisa de confiança. Você entra lá e vai fazer exatamente como é o padrão. Simples assim. Né? É só na situação de incerteza, no momento em que você tem um imprevisível na tua frente, é que você precisa do outro do teu lado, né? Agora, o problema é o seguinte: confiança é resultado das tuas experiências passadas. Quais foram as experiências passadas que eu tive com essa pessoa, com essa empresa, com esse gestor, né? Quer dizer, o que ele dizia, né, era o que ele fazia? O que a empresa dizia era o que ela fazia, né? Ou não? Eu estava lá meio que enrolando. Eu dizia assim, olha, uma hora o aumento vai chegar, viu? E o aumento nunca chegava. Olha, esse novo cargo, uma hora pode deixar que nós vamos arrumar lá, né? O RH não deixa, mas nós vamos resolver esse problema, né? Como às vezes acontece, infelizmente. E nunca acontece. Então, aí nós vamos longe aí, porque não é hora de aula, mas em toda e qualquer organização, você tem uma certa etiqueta, né? As pessoas não são exatamente elas mesmas, nós sabemos disso. Você tem uma certa etiqueta, etc. Quando essa etiqueta, né, ela passa a ser tão grande que as pessoas não se colocam, elas só atuam no papel que a organização quer ver,
é aí que eu tenho um alto grau de desconfiança organizacional, né? E nós temos números elevados nas pesquisas de satisfação de falta de confiança nas organizações mais recentes, né? Por força de uma série de fatores que não dá para a gente discutir assim. Bom, mas como ganhar confiança? Fazendo efetivamente aquilo que você fala, que você combina, que você acerta, né? Não levantando expectativas que você não pode conseguir satisfazer, né? E aí vai uma série de coisas que a gente poderia conversar um pouquinho mais. Eu só queria complementar, André, na linha do que você está trazendo, porque a gente vai observando a liderança que gera confiança, a empresa que gera confiança, exatamente a empresa consistente, a empresa ou líder consistente, coerente, né? Quer dizer, mesmo numa situação de adversidade, ele mantém a sua coerência, ele mantém a sua consistência, ou a empresa mantém a sua coerência e a sua consistência. Isso passa para as pessoas, passa para o empregado, para o funcionário, confiança, segurança, né? Então, esse é um aspecto importante, né? Só reforçando o que você trouxe. Rodolfo pergunta quais os aspectos dar maior atenção no uso das metodologias ágeis na crise socioeconômica e de saúde atual. Pois é, Rodolfo, eu vejo aí que tem várias questões. Se vocês quiserem, eu estou começando a responder sempre, mas enfim, por favor, vocês dois, a hora que quiserem, comecem, né? Nós estamos vendo aí sempre muito questionamento a respeito da questão da saúde mental, né? Essa questão é uma questão muito relevante, já era nos dias de hoje, por uma série de motivos, né? O número grande de pessoas que adoecem no trabalho e em função do trabalho. As metodologias ágeis são ótimas, elas empoderam as pessoas, elas criam um maior vínculo das pessoas com os objetivos do projeto, é mais fácil eu ter comprometimento utilizando metodologias ágeis, né? Mas, por outro lado, e é sempre assim, sempre essas inovações, sejam inovações de gestão, sejam inovações tecnológicas, elas trazem avanços fantásticos e trazem uma série de problemas junto com elas. Nós não podemos ficar nem aqui nem lá. Eu vejo muita gente falar de metodologia ágil como se fosse a solução e que é isso aí. Não, é legal, mas causa problema? Causa problema, né? Causa conflito interno, né? Você criar um grupo que vem, né, formado por profissionais de diferentes áreas, é ótimo, maravilhoso, mas eu estou desfalcando a área que está lá, né? E essa área precisa entregar suas metas também. E como é que fica isso? Causa problema para as pessoas, porque elas têm que tocar o trabalho delas, e elas têm que tocar o trabalho do projeto. Causa mais estresse, agilidade. Pode gerar, eu acho isso um problema muito sério, pode gerar um certo obstáculo à reflexão. Porque eu fico voltado para o agir e eu não me volto para o pensar, né? Então, não é bem assim. Tem problemas, por isso que eu preciso estar permanentemente diagnosticando, pesquisando, entendendo, né? E não simplesmente adotar, porque todo mundo está fazendo, né? Tem pergunta da pesquisa, tem pergunta de liderança. Vou fazer uma pergunta de liderança. Estamos vivenciando um achatamento da governança de RH em função da autonomia gerada pelo home office, onde os colaboradores trabalham sem supervisão direta. O papel do líder tende a diminuir? Não, o líder ganhou um papel importante aqui, né? Se a gente fosse fazer uma analogia com um maestro, né, que está regendo, que está dando ritmo, que está orientando, né? Houve algumas mudanças importantes no papel da liderança. Algumas lideranças tiveram dificuldades de se adaptar, né? Não foi algo
tão fácil, né? Mas a gente viu um esforço muito grande das lideranças e também um trabalho do RH de ajudar as lideranças nessa adaptação, né? E buscar, a partir dessa liderança, uma coordenação da atividade entre as pessoas, né? Ajudando nos contatos, nos recursos, tirando pedra do caminho para que as pessoas pudessem fluir, né? Então, a liderança teve um papel importante, está tendo um papel importante, só que de uma natureza um pouco diferente, né? Às vezes, um olhar mais distante parece que a coisa está desgovernada, que as pessoas estão com uma autonomia sem rumo, né? Mas o que a gente observa é que as pessoas ganharam mais autonomia, se empoderaram, isso foi importante, mas a orientação tem sido vital para você ter efetividade nesse trabalho à distância. E a questão, né? Eu acho que é legal lembrar. Quem é que fez a pergunta mesmo, Fabiana? Essa foi anônima. Anônima, mas tem uma outra... Não. Arnaldo. O Arnaldo, né? Oi, Arnaldo. Tudo bem? Prazer ter você aqui. A sua câmera está desligada, professor. Ai, desculpe. Lá estou eu aqui. Que ótimo ter o Arnaldo por aqui. Mas, enfim, Arnaldo, o que eu acho importante, eu tenho certeza que você também já refletiu sobre isso, é a ideia de que a liderança não é uma questão de empresa, né? Muito antes de existir empresa, existia a liderança, né? Nada vai funcionar, é uma questão da natureza humana, né? Atuar e eleger papéis e eleger líderes, né? Que não precisam ser exatamente aqueles que são colocados nessa condição pela estrutura da empresa, mas nós precisamos disso. Isso faz a gente atuar em qualquer regime. A diferença talvez seja que, nesse momento, como o Joel disse, o papel vai mudando radicalmente, né? Mais do que ser um líder que define como as pessoas fazem as coisas, ele é um líder que traz a sua experiência para fazer com que as pessoas pensem elas mesmas, reflitam elas mesmas como fazer melhor. Veja, é diferente, é completamente diferente. Essa ideia de liderança educadora, né? Ela muda muito, ela vai cada vez mais. É só ver isso, né? Se eu estou com alguém trabalhando em home office na minha equipe, hoje você tem equipes que é formada por pessoas e robôs, né? Tem um estudo feito a respeito lá na FE, a respeito de como eu liderar uma equipe formada por pessoas e por robô. Como é que faz, né? Esses são nossos desafios, mas eu acredito que a questão do termo liderança educadora nos ajuda bastante a explicar esse novo momento. Vou fazer duas perguntas do Francisco e da Suzy. A Suzy quer saber como faz para conhecer melhor a pesquisa Lugares Incríveis para Trabalhar. E o Francisco pergunta, entre os critérios de avaliação das empresas incríveis para trabalhar, tem programas formais de acompanhamento da saúde mental? Nós mandaremos para vocês, né, enviaremos pelo contato de e-mail que vocês forneceram, né, o endereço para acesso. Tem um hot site da pesquisa com todas as informações. Tem uma coleção de notícias relacionadas dentro do Hall Economia, enviaremos isso daí. E falando sobre saúde mental, esse ano a gente vai pesquisar, né, uma das dimensões de saúde. Saúde a gente ampliou um pouco, a gente vai pegar desde saúde financeira, saber se a pessoa é uma poupadora, se ela fica no 0 a 0, se ela tem uma dívida controlada ou tem uma dívida fora de controle. A gente vai pesquisar hábitos alimentares, hábitos de atividade física, mas também vamos pesquisar, né, isso autodeclarado, o nível de estresse até o burnout. Então, teremos a chance de medir o nível de estresse das pessoas nessa régua que está sendo perguntada para todos os funcionários, e aí a gente vai poder saber também o nível de satisfação associado ao nível de estresse também,
e poderemos ter aqui ter a chance de conhecer esses indicadores a partir dessa variável de saúde mental respondida pelos funcionários. Isso é verdade. Eu acho que cada vez mais nós vamos ter que criar indicadores e adotar indicadores nessa área. Agora, é preciso dizer que, como a nossa pesquisa é muito ampla, né, esse é um dos aspectos. Quer dizer, nós não somos especialistas em saúde no trabalho, em saúde mental, e nem queremos ocupar o lugar desses especialistas, né? Há ferramentas de pesquisa bastante validadas internacionalmente a respeito disso, que quando a empresa, né, quer fazer um diagnóstico específico, precisa lançar a mão dessas ferramentas e desses especialistas. O que a nossa pesquisa pode trazer é uma primeira ideia de como a coisa está para depois alguém aprofundar. É aquela coisa do especialista, né? Você precisa recorrer daí a um especialista para estudar exatamente esse caso. Professor André, não sabe tudo, mas a gente sabe quem sabe. Tem o know-how e o know-who também. Senhor, professor André, nos vemos na próxima semana. O senhor e o Wilson Amorim estarão num webinar no dia 13, Home Office, a experiência durante a crise aplicada ao novo normal, é isso? Isso. Vamos falar sobre home office especificamente, trazer a pesquisa de home office e discutir com aqueles que nos acompanham aí como é que nós vamos lidar, como lidamos e como vamos lidar de novo com o home office. Se nós estamos encerrando... Estamos encerrando. Muito obrigada pela participação de todos, pela sua audiência que está em casa, no trabalho, no trânsito. Ainda temos várias pessoas conectadas. Vocês podem aproveitar os 40% de desconto na matrícula dos cursos do Progep e encontrar esses monstros para fazer todo esse tanto de pergunta que eu não consegui lá fazer, me desculpem. Esse webinar foi gravado, vai ser disponibilizado no nosso canal FIA Business School, lá no YouTube, então você pode revisitar esse e outros temas lá. Visite também o nosso site, lá nós montamos um blog com conteúdo interessante, inovador, atualizado. E, senhores, mais alguma coisa? Bom, eu queria agradecer a presença de todos, a participação de todos, pedir muitas desculpas por não poder, não temos tempo para responder todas, tem perguntas muito interessantes aqui, nós vamos tentar aí, de alguma maneira, inclusive, novos eventos para que a gente possa abrir mais espaço para as perguntas e esses professores que estão acostumados a falar, que eles consigam se comportar um pouco mais e falar dentro do tempo programado, né? Porque os outros conseguiram. Cumprimentos à professora Ana Cristina Limão de França, que está também mandando os parabéns para os senhores, muitos comentários, o chat está lotado. Um abraço para você, um abraço para o Gustavo Bug, que também mandou algumas questões. Sim. E se vocês quiserem ainda manter, se a gente não conseguir entrar em contato antes disso, pode mandar o seu e-mail para progep@fia.com.br e eu estou disponível no e-mail eventos.fia.com.br. E uma boa noite a todos.